Você com certeza conhece o deputado Nicolas Ferreira, o bolsonarista que grita contra o sistema, faz vídeos apelando para moral e bons costumes e vive apontando o dedo. O que você talvez não saiba é que em 2024, Nicolas destinou emendas multimilionárias para uma cidadezinha específica em Minas Gerais. Por quê? Porque lá o seu tio, Enéas Fernandes, era secretário municipal e pré-candidato a prefeito. Coincidência? Espera que piora. O filho de Enéas, primo de Nicolas, acaba de ser preso por tráfico internacional de drogas. Foi flagrado com 30 quilos de droga no seu carro. 30 quilos, gente, não é para consumo, né? Agora, imagine só se fosse o Lula, mandando milhões da verba da educação para uma ONG do seu tio e depois descobrissem que o primo tá no tráfico internacional. Ia ser capa na Veja, Globo News especial, plantão da Jovem Pan e, claro, vídeo do Nicolas chorando no plenário. Mas quando é do lado de lá, silêncio. Ninguém fala nada. E tem mais. Nicolas nasceu na cabana do Pai Tomás, comunidade aqui de Belo Horizonte. E desde que virou deputado, começaram a surgir denúncias que uma facção evangélica, sim, você deu certo, evangélica, tomou conta da região. Eles usam a bandeira de Israel como símbolo e misturam tráfico de drogas com religião. Isso tem nome. Narcopentecostalismo. É o tráfico que ora antes da execução, que batiza com fuzil em punho e que domina o território com Bíblia e bala. Coincidência? Pois em fevereiro desse ano, Nicolas Ferreira viralizou nas redes sociais com um vídeo distorcendo uma medida do governo. A medida não tinha objetivo de taxar o Pix, mas sim que os bancos combatessem a lavagem de dinheiro do crime organizado como o tráfico de drogas. Acredite quem quiser, mas repare bem, uma fruta não cai muito longe do pé. E o Nicolas pode até bancar o herói da família tradicional, mas tudo ao seu redor cheira a esquema, tráfico e dinheiro mal aplicado. A gente precisa cobrar investigação, exigir transparência e principalmente não cair nesse papinho de salvador da pátria que esconde os próprios fantasmas debaixo do tapete da igreja. Se fosse o Lula, era manchete, mas como é o Nicolas, vira silêncio. Compartilhe esse vídeo, porque se a justiça é pra todos, então que seja pra todos mesmo. Também já se pronunciou aí, né, galera? Gleison foi preso aí pela PF no dia 23 de maio, né, galera? Ele disse que estava levando para Nova Serrana, onde seu pai, Enéas Fernandes, disputou a prefeitura. Nicolas apoiou o tio em campanha. A defesa também aí do primo do Nicolas Ferreira solicitou a liberdade provisória, né, galera, de Fernandes. Mas justiça decidiu converter a prisão em flagrante, né, galera, em preventiva. O deputado federal Nicolas Ferreira disse hoje que qualquer pessoa que cometa o crime tem que pagar. Dessa forma mesmo. É para qualquer uma pessoa, né, galera, que errou, que pague ali na justiça, como é para ser feito. Deixa aí o que vocês acham. Cadê você, Nicolas Ferreira? Sumiu? Se calou? Silenciou diante de tudo que aconteceu com seu primo? Poxa, o Brasil todo esperando o seu vídeo, né? Já que você diz que é a pior espécie, o Brasil está esperando o seu vídeo para você fazer um comentário. Porque se fosse alguém de esquerda, você já estaria aqui, né? Então o Brasil te espera, Nicolas Ferreira, com esse vídeo. Não pode se calar, não. Sabe o que foi que ele disse? Que essa situação não era situação para ele perder tempo, não. Ou seja, ele tá se lixando, né? Vai querer abafar, como abafaram aquela história lá da família da Michelle Bolsonaro, como abafaram aquela história lá do avião da igreja do tio da Damares, como abafaram aquela história lá da farinha no avião da FAB, na comitiva de Bolsonaro, como abafaram aquele caminhão cheinho de totonha da família lá do senador bolsonarista. Simples assim, vão abafar, vão passar o pano, amanhã eles vão criar outra coisa para o povo esquecer isso aí. Mas Nicolas Ferreira, estamos esperando o seu vídeo. O deputado federal Nicolas Ferreira está sendo bombardeado por todos os lados. O sobrinho da Dilma Rousseff acabou de fazer um vídeo aí que está viralizando e deixou bolsonaristas irritados. Nicolas não quer perder tempo com a questão porque ela não é relevante, né, Nicolas? Mas do MC, você foi lá, falar lá no Congresso, falou, criticou o PT. Fala da sua família também. Ah, mas você não quer perder tempo com isso, né? Não é relevante. Por que será, né, Nicolas? Agora eu entendo porque você fala tão rápido, uma pessoa super ansiosa, porque você vive coçando o nariz. Parece que começa a entender por que você não quis que o governo monitorasse os PIX, que monitorasse as transações financeiras, quando você fez aquele vídeo com fundo preto, em que você não aceitava que o governo combatesse o crime organizado. Levantou a questão. Vocês lembram do vídeo que o Nicolas publicou no início do ano falando sobre o Pix? O governo Lula vai monitorar seus gastos com cartão de crédito e Pix, que movimentam acima de R$5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Pois bem, a intenção da Receita Federal nunca foi fiscalizar ou taxar o Pix de ninguém. É o contrário. A intenção da Receita Federal era fechar o cerco contra organizações criminosas, dentre elas, a que o primo do Nicolas Ferreira faz parte. E é por isso que o Nicolas estava desesperado, querendo barrar a proposta da Receita Federal. Agora eu entendo por que aquela fortuna em emendas pro teu tio, pro pai do traficante. Ai, Thiago, mas o Nicolas não pode responder pelas ações do seu primo. E esse primo nem era tão próximo do Nicolas, era um primo distante. Não, esse primo é muito próximo do Nicolas. Recentemente, ele destinou mais de R$1 milhão em emendas parlamentares para a cidade do seu primo, para beneficiar a candidatura a prefeito do seu tio pelo PL, que é pai do traficante. E o próprio Nicolas já participou dos esquemas do seu primo. Veja o que ele disse nessa entrevista. Aí meu primo chegou e falou, mano, é o seguinte, esse cara aqui tá foragido.
ele quer se entregar e ele quer se entregar agora. Eu falei, isso, sei lá, 2 horas da manhã. Eu falei, uai, velho, beleza, então tá bom. Aí o cara olhou dentro e falou assim, a gente veio junto, nós vamos voltar junto. Eu falei, puta merda, vou morrer aqui, velho. Eu falei, não, irmão, calma, decisão do seu amigo, mano, tranquilo, o cara quer, tipo, ficar de boa, se entregar, o cara tá devendo. Aí eles conversaram, falou, beleza, então. Aí deram tchau e tal, falou, fica com meu ferro aqui, os caras estavam armados. Fica com meu ferro aqui e tal, não sei o que, entramos tudo dentro do carro. Meu amigo tinha um ninho, sabe, um milho, aquele bem azulzinho. Entramos todo mundo no milho. Teu pai tem igreja. E tem mais. Veja como a igreja do Nicolas lidava com os traficantes. Lá na igreja a gente recebeu diversos traficantes. Então a gente tinha um projeto chamado Som do Céu. A gente ia pra rua, né, num domingo. Pô, famosíssimo esse projeto em BH. E fazia o culto. Então tinha momentos que a gente tinha que pedir permissão pro dono lá, o cara armado. Né? Então parece que começa a ficar claro. Parece que é tudo um esquema de lavagem de dinheiro. Seria isso? Mas não, você não precisa perder tempo em explicar. Pode deixar. A gente vai pesquisando, a gente vai buscando. Nós vamos investigando o que você fez. Não tem problema. Eu vou dizer uma coisa. Hoje é o dia típico para voltar àquela frase da CPI da pandemia. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Eu não tinha usado essa frase nenhuma vez aqui na CPI, na CPMI do 8 de janeiro. Mas hoje eu estou usando. Vai vendo, Brasil. Eu tinha feito uma série de outras anotações e eu não vou usar. Eu vou apenas... Pra quem não sabe, quem usa cocaína fica com o nariz perturbado. Por isso, essa figura aí do Nicolas coçando o nariz. Pode ser alergia também. Mas, juntando todas as peças, a gente já começa a ficar muito desconfiado. Se fosse o primo do Lula, que fosse pego com drogas, o Nicolas já estaria falando que o chefe do crime é o Lula. Ele já estaria falando isso. Porque ele é leviano, mentiroso, não tem escrúpulos. Né? Mas agora é da família dele, não perde tempo não, Nicolas. Tá certo. 22 é Bolsonaro. Nos acusam daquilo que eles praticam. Bolsonaristas Vocês estão condicionando a CNH a um teste toxicológico? Então eu proponho teste toxicológico nesses deputados e nesses senadores, porque tá demais, toda hora envolvidos em questões de tráfico, familiares envolvidos. Eu proponho isso. Aliás, Nicolas, faz um teste toxicológico aí, um exame toxicológico, e mostra pra gente. Se alguém estiver com dó do deputado Nicolas pelo que está acontecendo, pelo que ele está passando, não precisa gastar esse sentimento com ele, porque ele não merece. Lembre-se também que ele foi capaz de expor fotos e vídeos de uma menina trans de 14 anos dentro da escola dela para alardear o preconceito contra os LGBTQIA+. O Nicolas realmente não merece o nosso respeito. Que ele pare de apontar o dedo para os outros, porque agora os dedos estão apontados para ele. O primo do deputado Nicolas foi encontrado com 30 quilos de maconha e ainda cocaína. Tráfico pesado de drogas. O deputado ficou calado por 2 semanas. Agora ele resolveu, porque sentiu, dizer ou tentar justificar o que aconteceu com seu primo. Mas ele não conseguiu. No meu entendimento, se encalacrou mais ainda. Vamos ouvir a resposta do Nicolas? Ele disse, para mim não é uma situação que merece que eu perca meu tempo. Até porque não é algo que me envolve. Engraçado, Nicolas. Você dizia que as universidades eram uma balbúrdia, as universidades públicas. Que tinha que ir lá porque iria encontrar até plantação de maconha, traficantes. Você na universidade não encontrou nada, mas na sua família já tinha droga. E agora você diz que é algo que não te envolve? É tráfico de droga. Isso envolve qualquer político, qualquer parlamentar e qualquer política de segurança pública. Você diz ainda, se qualquer pessoa seja relacionada a mim, de alguma forma, no caso do seu primo, ou não, cometer crime, ela tem que pagar por isso. Então você passa a mão na cabeça de vários criminosos. E o seu primo mesmo, você não chamou de ladrão, de bandido, não recomendou a papuda como você faz com os seus inimigos políticos. O que eu vejo é uma tentativa frustrada de desgastar a minha imagem. Porque mesmo meu primo, sendo preso há 7 dias, fizeram a questão de noticiar no meu aniversário. Ô, Nicolas, você se acha, né? Você pensa que as pessoas noticiaram isso, que a polícia prendeu o seu crime, seu primo, para que no dia do seu aniversário isso fosse divulgado? Você acha que é o centro do mundo? Você não é, Nicolas. Você está tentando inocentar o seu primo ao invés de chamá-lo de ladrão, de pedir realmente a prisão, como você faz com seus adversários. Agora é no mínimo curioso que pessoas de uma ideologia que defende descriminalização de drogas estejam preocupadas com isso. Não, Nicolas. Nós não estamos falando de descriminalização de drogas, nem de pessoas que usam drogas. Nós estamos falando de um traficante. O seu primo não é apenas um usuário de drogas. Se fosse isso, ele mereceria SUS, mereceria tratamento. O seu primo está traficando drogas. O que é ruim para ele é de esquerda. O que é bom é de direita. O primo dele também é de direita. Tanto que ele dava emendas parlamentares, tanto para ele como para o tio, para sustentar a sua política. Mas esta política, que está ligada também ao tráfico de drogas, a direita está ligada ao tráfico de drogas, você se desmoralizou, Nicolas. Você se desmoralizou também ao dizer que os estudantes nos Estados Unidos não podem ficar nas universidades de lá porque criticam tanto. Então você não fala de liberdade de expressão. Foi por isso que
você apoiou o golpe que Bolsonaro tentou dar no Brasil e você estava envolvido junto, foi pego em fake news e não consegue responder. Nicolas, vai lá, visita o seu primo na cadeia, vê se está sendo bem tratado, se está sendo respeitado direitos humanos. Vira um político diferente que você foi até hoje. É muito ruim isso, mas não esqueça. Condene o tráfico, mas discuta aqueles que têm um vício e um problema pessoal. Esses merecem tratamento. Não é o caso do seu primo. E nem o seu. Estava todos aguardando um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, com fundo escuro, falando sobre a prisão do seu primo. Ele veio dar essa declaração. Ele se manifestou, gente. Ele falou que quem é preso com entorpecente merece cadeia. É lógico, quem comete crime, quem anda fora da lei, tem que arcar com suas consequências e tem que pagar pelos crimes cometidos. Inclusive quem tenta dar um golpe de Estado, quem defende um golpe de Estado, quem defama a vida dos outros nas redes sociais, quem prega fake news para defamar a vida do próximo, merece pagar pelos seus crimes. Isso é uma coisa lógica. E outros crimes que estão aí em nossa lei, que não é permitido, você andou fora da lei, tem que arcar com as consequências e pagar pelos seus crimes, né? Mas estava todo mundo aguardando aí o Nicolas Ferreira fazer um vídeo, né, para ver se ganhava milhões de curtida, de visualizações, mas ele optou por dar simplesmente essa declaração. Mas a questão é outra, né, senhor Nicolas Ferreira? É que Vossa Senhoria tenta ligar tanto, né, facções à esquerda, e nos últimos anos é o contrário, né? São pessoas ligadas à extrema-direita, né? Eu acredito que seu primo defende aí suas ideias políticas, seus planos para o futuro do Brasil, né? Foi preso com entorpecente. Então são pessoas da extrema-direita que vêm caindo na mão dos homens, e não é com pouca coisa não. Olha, gente, eles não são usuários não, porque a coisa que eles transportam é muito. Agora, se for usuário, é porque eles pitam muito, é para a vida toda. As coisas só se complicam para Nicolas Ferreira e o seu primo, que foi detido aí com 30 quilos, né, galera? Olha só, o Nicolas quebrou o seu silêncio nesse domingo. Eu vou ler aqui. Olha só o que os especialistas que foram ouvidos pela UOL falaram. Será se Nicolas Ferreira não sabia que o primo dele estava, né, galera, fazendo tudo isso e ele ficou em silêncio? Se ele sabia e ficou em silêncio, terá que ser investigado, uma vez que ele fez campanha para o seu tio, que é pai, né, do Cleison, que está detido lá com mais de 30 quilos. Mas vamos aqui. Claro, né, galera? Uma coisa é uma coisa, Nicolas é uma coisa e o primo dele é outra. Esse aqui fosse especialista na UOL. Mas vamos aqui. Nicolas quebra. O deputado federal Nicolas rompeu o silêncio sobre a prisão do primo, Gleison Oliveira, detido pela Polícia Federal com 30 quilos de toconha, né, no porta-malas de um carro. Em relato à coluna Paulo Campelli, neste domingo, Nicolas afirmou que qualquer pessoa que cometa, né, galera, crime tem que pagar. E sustentou que quem é preso, né, galera, com toconha, merece cadeia, falou o Nicolas. Aí aqui embaixo segue. Pra mim, e aí ele tá falando, pra mim, não é uma situação que mereça que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolve. Se qualquer pessoa seja relacionada a mim, de alguma forma ou não, cometer crime, ela tem que pagar. Engraçado que eles pegam aí, ó, o irmão do Lula, esse daí, né, que se diz advogado, doutor, fala que, né, tenta ligar o irmão do Lula ao Lula. E aí, e no mesmo vídeo, ele diz que o Nicolas não tem nada a ver com o primo dele. Realmente, o Lula não tem nada a ver com seu irmão, como o Nicolas Ferreira não tem nada a ver com seu primo. E aquela matéria que eu falei no começo lá foi especialistas ouvido pela UOL. Beleza, galera? Não cospe pra cima que cai na testa. Priminho traficante, Nicolas Ferreira. Lembrei até daquele seu lema que você espalha pros seus seguidores. Cujos do que você faz, chame-os do que você é. Agora ficou mais claro, né, Nicolas Ferreira? Essa sua coisa de ficar acusar os outros daquilo que você faz e chamar os outros daquilo que você é. Você que fica aí gravando um videozinho, levantando falso testemunho contra o parente dos outros, como você tem feito aí, inventando mentiras de roubalheira do Bolsonaro e jogando nas costas do irmão do Lula. Até você que tem parente vagabundo, ladrão, traficante preso com 30 quilos de maconha e quase 4 quilos de cocaína. E não adianta dar de louco, se esconder, esperar a poeira baixar, fingir que não é com você, que é um primo distante que você não tem contato, porque é filho daquele seu tio que você injetou um monte de dinheiro, quase 40% de todas as emendas, você mandou no pé desse tio que você queria fazer prefeito. Lembrou? Pois é, você conhece muito bem esse priminho, até porque o priminho estava levando essa droga toda para aquela cidade que você queria fazer seu tio prefeito da cidade. Que vergonha, você que quer pregar exemplo de família para todo mundo, tem uma verdadeira família do bagulho. Mas se tem uma coisa que esse caso que veio a público escancara bastante, é que o Nicolas agora preencheu todos os requisitos para fazer parte do núcleo duro do bolsonarismo, a família do bagulho bolsonarista. Porque sempre que tem bolsonarista de alta plumagem, tem sempre uma história mal explicada envolvendo drogas. Essa gente que adora fazer discurso contra as drogas, repressão, tá falando até de Nayib Bukele, né? Tem que ser tolerância zero. Vai pedir tolerância zero pro seu priminho também? Jogar ele numa jaula, jogar ele pros leões ou pro seu priminho? Você vai pagar advogado para tirar ele da cadeia. Que vexame, hein, seu Nicolas Ferreira? Pois é, mas não é só o Nicolas Ferreira não, o próprio chefe da gangue, o Bolsonaro, você se lembra que assim que virou presidente da República, foi viajar para o exterior, para a Espanha, na Europa, e adivinha o que tinha no porta-mala do avião? 39 quilos de cocaína, que logicamente o Bolsonaro já tratou de empurrar nas costas de alguém e sobrou para um coitado lá de um
militar de baixa patente assumir a responsabilidade sobre a droga que estava sendo traficada junto da comitiva do Bolsonaro. Ah, mas não é só ele não, tem a Damares Alves também. Lembra da Damares da Goiabeira, que fala com Jesus quando está assim, sob efeito de muita sensibilidade, né, Damares? Pois é, para quem já esqueceu, o tio da Damares, que projetou ela para política, teve um avião confiscado aí com quase 300 quilos de haxixe. Pois é, gente de bem, de igreja, que estava levando isso, sabe-se lá por quê? Não era dele, alguém resolveu colocar de presente 300 quilos de haxixe no avião do pastor para tio da Damares e padrinho política dela. E você achou que parou por aí? Tem ainda o Jorge Seife, outro senador bolsonarista de Santa Catarina, que teve um caminhão da família apreendido na fronteira com o Paraguai com mais de 300 quilos de maconha dentro de carga. Que também já tratou de falar que não tinha nada a ver com isso, que vendeu o caminhão e esqueceu de transferir. Que lapso, e foi dar justo azar de ser justo esse caminhão que foi cair. E olha como o Jorge Seife é azarado, porque depois aconteceu de novo, só que num depósito da família dele, onde acharam mais 47 quilos de maconha e haxixe lá dentro. Pois é, essa gente está sempre envolvido com droga, sempre envolvido com o que não presta, com jogatina online, com tudo que é de ruim, mas quer pregar moralismo barato para os outros, quer dizer como a família dos outros tem que funcionar, que eles são os certinhos, que eles sabem o caminho de Deus e os outros é tudo desregrado, tudo desencaminhado. Imagina o que é ser encaminhado na sua família, né, Nicolas Ferreira? Priminho, traficante, e você aí ainda patrocinando o papaizinho dele. Eu espero que você tenha coragem de vir a público, ao invés de ficar se escondendo igual um rato esperando a poeira baixar. Tá aí escondido aí, igual um tatu enrolado dentro do próprio casco e não abre a boca. Gosta de apontar dedo pros outros, né, Nicolas Ferreira? Mas quando é com você, você fica quietinho, fica escondidinho, como se fosse, porque é muito bom tacar pedra na família dos outros, mas quando é na sua, aí tem que ter dosinha de você não tem nada a ver, como muito bolsonarista ordinário vai aparecer por aqui para passar pano, porque essa gente não presta. E você, o que pensa a respeito? Surpresa em ver que o Nicolas Ferreira, da família maravilhosa, servidora de Jesus, estava lá mais uma vez, a sua família envolvida com coisa errada, agora tráfico de drogas. Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, sendo o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, todo sujeito que vem com esse discursinho de Deus, pátria e família, que pega a Bíblia debaixo do braço para ficar circulando por aí, é só álibi para se esconder atrás da religião, para cometer toda sorte de crimes. Abre o olho com essa gente. Quando alguém falar esses leminhas de Deus, pátria e família, chama a polícia porque tem coisa errada aí. Tá aí o Nicolas e sua família de prova. 30 quilos de maconha e quase 4 de cocaína. Que indecente, hein, Nicolas Ferreira? Não vai vir a público se explicar, não? Vai falar que é do filho do irmão do Lula também? Vai culpar o filho do Lula também? Vai culpar a Janja? É hora de você explicar essa família podre que você tem. Notícia grave, gravíssima, de 2024. Mas é bem grave. Em 2024, o chupetinha Nicolas Ferreira mandou quase 40% das emendas parlamentares para algumas cidades no interior de Minas Gerais. Entre elas, a cidade onde o tio dele, Enéas Fernandes, era secretário e candidato a prefeito. O filho do Enéas aqui foi preso pelo tráfico internacional de drogas. Será que essas emendas parlamentares ajudaram nesse narcotráfico, hein? Só o chupetinha pode dizer. Coloca agora um fundo preto, chupetinha, e explica como é que a pessoa tem primo narcotraficante na família. E ainda manda emendas parlamentares para os familiares dos traficantes. História mal contada, né? Ou bem contada. Eu gravo este vídeo para fazer um anúncio muito importante. A partir de hoje, eu, João César de Castro Rocha, apoio o deputado federal Nicolas Ferreira. A partir de hoje, a esquerda unida apoia o deputado federal Nicolas Ferreira. Precisamos escutar o deputado federal Nicolas Ferreira com muita atenção. Mas na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de metigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Pois é. Assim como o deputado Nicolas Ferreira defende que o governo Donald Trump realize uma varredura nas redes sociais para recusar vistos de pessoas cujas opiniões o atual governo norte-americano não concorda, incluindo estudantes brasileiros, pois nós também apoiamos que as redes sociais no Brasil sejam reguladas para defender a soberania nacional de ataques do governo Donald Trump e, sobretudo, de bilionários como Elon Musk. Apoiamos, portanto, o deputado federal Nicolas Ferreira. A esquerda unida apoia Nicolas Ferreira. Deputado, muito obrigado. Regulação das redes sociais, já. Já que o Nicolas Ferreira não apareceu aí com o vídeo do fundo preto para explicar a situação do primo dele, ele me pediu para eu vir aqui na frente pedir a vocês. Porque o primo dele
foi preso com 30 quilos de cannabis. E é o seguinte, já que nós demos o Pix para nossa Carla Zambelli, né? Nós demos o Pix para nosso capitão Bolsonaro lá atrás, nós demos agora de novo para ajudar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. É o seguinte, o delegado aplicou uma fiança de 300 mil reais. O primo do Nicolas Ferreira não ficar preso. Então, meus queridos bolsominhos, já que nós somos o rei dos PISC, vamos fazer também o PISC para ajudar o primo do Nicolas Ferreira a não ser preso. Ele foi preso com 30 quilos de cannabis, senão ele vai ficar na cadeia. Então, o Nicolas Ferreira me pediu para eu vir aqui pedir a vocês, porque ele tá com vergonha, coitadinho, tá bom? Campanha do PIX para tirar o homem da cadeia.